Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer a história de um outro santo da nossa igreja? Olha que é uma história bem legal. Tão legal quanto a de ontem, que nós vimos de Santo André Corsini. Por falar nisso, ontem era Santo André, hoje é São Gonçalo. E nós já aprendemos o porquê disso, né? Quando o santo começa com uma vogal, nós dizemos santo na frente. Quando começa com uma consoante, nós dizemos são. Então, ontem foi Santo André Corsini, hoje São Gonçalo do Amarante, dia 10 de janeiro. São Gonçalo do Amarante é uma daquelas histórias de santo que nos causam espanto por tantas coisas que aconteceram na vida desse homem. A princípio, parece que foi algo fácil, mas nós vamos ver que a vida dele foi bastante complicada, muito difícil, com muitas tribulações. Ele nasceu numa família rica, nobre, de Portugal. Ele, desde a infância, estudou em bons colégios, teve uma boa formação e desde cedo sentiu chamado para a vida sacerdotal. Foi entregue aos cuidados do bispo da cidade de Braga, que o tomou como seu familiar, o educou, o ajudou, até que ele foi, de fato, ordenado padre. Na paróquia de São Paio de Fizela, onde ele exerceu o cargo de pároco durante alguns anos. E depois, sentindo um chamado de conhecer bem de perto a vida dos santos e principalmente a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, os lugares por onde ele passou, pediu permissão para os seus superiores, viajou a Roma, conheceu o túmulo de São Pedro e São Paulo e também dos mártires, e depois se dirigiu à Terra Santa, onde conheceu toda a história de Jesus no lugar onde ela aconteceu de fato. Disse que ele tomou um banho de igreja, que ele conheceu realmente as raízes da Igreja Católica. Só que essa viagem, essa peregrinação dele, durou bastante tempo, 14 anos. Quando ele voltou para a sua paróquia de origem, o sobrinho dele, que havia ficado em seu lugar como pároco substituto, havia feito falsos documentos de que o nosso querido Gonçalo havia morrido na sua viagem. E ele havia assumido a paróquia como pároco do local, de São Paio de Fizela. E pior, ele escorraçou o seu tio de lá, dizendo que ele não era mais o padre daquele lugar. Gonçalo não quis arrumar briga, ele que tinha uma espiritualidade muito grande, se resignou, foi embora dali. E ele pegou a estrada e foi passando de vilarejo em vilarejo, evangelizando, falando da vida de Jesus, cuidando das pessoas carentes, atendendo as pessoas necessitadas, até que ele chegou num lugar que é chamado Amarante. E lá ele ergueu uma pequena capela, uma capela que, como é dito, ermida, muito pequenininha, para praticamente uma única pessoa. E ali ele viveu durante algum tempo uma vida austera de eremita. Quando chegou a Quaresma, ele não estava contente com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele achava que o chamado de Deus para a vida dele tinha algo a mais. Ele não estava conseguindo enxergar o que era. Ele passou a Quaresma inteira a pão e água, fazendo um jejum bastante firme, muita devoção, muita oração, muita penitência, pedindo graças a Nossa Senhora que revelasse a ele o que de fato Deus queria para a vida dele, qual era a vontade de Deus para ele, dentro desse chamado para ser sacerdote. E Nossa Senhora apareceu a ele e disse para ele procurar os dominicanos. Os dominicanos são conhecidos como os monges pregadores. É uma congregação que se dedica muito ao estudo da palavra, da teologia, da filosofia. E assim, o nosso querido Gonçalo buscou um mosteiro dos dominicanos, foi admitido como noviço e após fazer os seus votos, ele pôde voltar àquela ermida em que ele havia erguido, construiu ali uma igrejinha um pouco maior e junto com companheiros da mesma congregação começou um trabalho muito bonito de evangelização e de cuidado com as pessoas ao seu redor.
Nesse período em que Gonçalo estava junto com seus companheiros nessa pequena igreja em Amarante, ele ficou bastante conhecido por ser um frei que cuidava das pessoas, atendia muito aos pobres e que realizava alguns milagres. Mas o maior de todos os milagres que Gonçalo de fato realizava era a conversão das pessoas. Ele de fato converteu muitas pessoas, principalmente pessoas nobres, pessoas de alta estirpe dentro da sociedade, que não se dedicavam à religião, que tinham uma vida entregue aos prazeres do mundo. E isso ele conseguia através de obras sociais, por assim dizer. Em certa ocasião ele foi construir uma ponte, e para que essa ponte fosse construída sobre um rio que passava nesse lugar, e tinha uma estrada que ficava impedida por esse rio, tornando muito difícil o deslocamento das pessoas, ele pediu ajuda às pessoas que tinham um pouco mais de recursos financeiros. E quando ele visitava essas pessoas, ele aproveitava para falar de Jesus para elas. Conseguiu realizar essa façanha de construir essa ponte, de ligar esses povoados, fazer a estrada de fato ter uma boa circulação. Assim as pessoas podiam levar as suas mercadorias para serem vendidas, para ir comprar, melhorou a economia da região. E também conta-se que durante o processo de construção da ponte, ele converteu muitas pessoas e também foi instrumento de muitos milagres que aconteceram em toda aquela região. Depois de uma vida frutuosa, cheia de milagres, de bênçãos, de graças, de conversão, a própria Nossa Senhora revelou a ele também o dia que ele iria morrer. E assim ele partiu para a glória do Pai com 72 anos de idade, com uma vida de bastante dedicação a nosso Senhor Jesus Cristo e principalmente a Nossa Senhora, a quem ele era muito devoto e tinha uma ligação muito estreita. Desde a sua morte, o povo o aclamou como santo, buscou ele pedindo intercessão para que muitos milagres fossem alcançados. Demorou um tempo para ele ser canonizado, alguns séculos, por volta de 300 anos, até que de fato ele fosse reconhecido como santo pela Igreja Católica. Mas o povo já o reconhecia como santo desde a sua morte. A devoção a São Gonçalo alcançou não só a região de Portugal, ali onde ele morava, mas a Espanha e também toda a Europa. Nós conhecemos assim a história de um homem que, apesar das tribulações que passou, de ser escorraçado pelo próprio sobrinho da igreja, onde ele pôs o sobrinho para cuidar, ele passou um tempo sozinho, num eremitério, buscando a vontade de Deus para a sua vida, a achou e a concretizou. Foi luz por onde ele passou, foi instrumento da graça de Deus. Realmente um homem que transformou o mundo por onde ele passou. São Gonçalo do Amarante, rogai por nós. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe ele com seus amigos, nos ajude a evangelizar. Também inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. E até amanhã com mais uma história conhecendo os nossos santos. Conhecendo os Santos, uma produção Desterro FM.